Olá, boa tarde. Receber ligação sem parar, inclusive no horário de descanso. Ser monitorado por vídeo, trabalhar em home office virou um pesadelo para muitos funcionários que passaram a sofrer assédio virtual da chefia. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar como denunciar essa prática. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos agora aos outros. Governadores pedem ao Supremo Tribunal Federal que seja suspensa a convocação deles para depor na CPI da pandemia no Senado. Superior Tribunal de Justiça entende que Justiça do Amazonas é competente para julgar acusados de desrespeitar a fila de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. O ministro disse que não há, nesse caso, efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União. E ainda, Conselho Nacional de Justiça institui a rede de inovação do Poder Judiciário. A RenovaJude vai auxiliar os tribunais de todo o país a adotar políticas de desenvolvimento dos sistemas de trabalho. Governadores de 17 estados e do Distrito Federal entraram com ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que seja suspensa a convocação deles para depor na CPI da pandemia no Senado Federal. Os chefes do Poder Executivo argumentam que a medida representa lesão à cláusula pétrea da separação dos poderes. Outro argumento é que a competência de fiscalização do Poder Legislativo Federal é restrita à administração pública também federal e a convocação de governadores em CPIs do Congresso Nacional causaria intervenção nas gestões estaduais. Assinaram a ação Valdez Góes, do Amapá, Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Helder Barbalho, do Pará, Wellington Dias, do Piauí, Marcos Rocha, de Rondônia, Carlos Moisés, de Santa Catarina e Mauro Carlesse, do Tocantins. Justiça Estadual vai julgar pessoas acusadas de desrespeitar a fila da vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi declarado competente para julgar o processo que apura crime de peculato desvio em possível burla à fila de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A decisão é do ministro do STJ, Félix Fischer. Na origem do caso, o Ministério Público do Amazonas pediu ao Tribunal de Justiça do Estado a prisão preventiva e o afastamento do cargo para o prefeito da capital, Davi Almeida, e outros agentes públicos. Segundo o MP, várias pessoas foram vacinadas sem respeito às prioridades oficiais, entre elas autoridades do município e profissionais de saúde contratados apenas com essa finalidade. O Tribunal Estadual declinou da competência, alegando que a aplicação das vacinas segue regras dispostas em um Plano Nacional de Vacinação e, dessa forma, seria claro o interesse da União no caso, cabendo o julgamento do processo à Justiça Federal. Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal pela falta de interesse da União, suscitou conflito de competência no STJ. O relator ministro Félix Fischer mencionou pontos do parecer do MPF, destacado pelo TRF1, segundo os quais a competência para gerir o plano de imunização é municipal, inclusive quanto ao abastecimento de informações sobre imunizados no Banco de Dados Nacional. Ao dar razão ao juízo suscitante do conflito de competência, o ministro disse que não há, nesse caso, efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas para apreciação do caso. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os processos em andamento da Corte que se relacionam com o projeto de mineração Onça-Puma. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. Confira. No STF, há duas ações sobre os impactos ambientais decorrentes do projeto de mineração Onça-Puma da mineradora Vale em Ourilândia do Norte, no Pará. Elas foram apresentadas para suspender a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, que determinou a paralisação das atividades do empreendimento e o pagamento de compensação financeira aos indígenas que ocupam a região. Para o Ministério Público Federal e para o município de Ourilândia do Norte,
Os danos na região não estão relacionados à mineração, decorrem de outros eventos, como a garimpagem ilegal e a cultura pecuária. Entre os argumentos apresentados, alegaram que a paralisação prejudica a geração de milhares de empregos e sufoca a economia local. O plenário virtual analisou as ações e, na ocasião dos julgamentos, prevaleceu o entendimento do relator na época, ministro Dias Toffoli, que considerou que as provas que foram produzidas até aquele momento não apontavam que a atividade de mineração desenvolvida pelo empreendimento Onça Puma era a causadora da poluição do rio Cateté. Várias associações indígenas pediram esclarecimentos dessas decisões, apontando que os laudos periciais juntados nos processos não poderiam ter sido utilizados como fundamento pelo plenário. A ministra Rosa Weber, depois de ouvir a Procuradoria-Geral da República, decidiu suspender por 1 ano a análise no STF dos questionamentos das comunidades indígenas, em razão do acordo firmado na primeira instância entre o MPF e várias associações que representam os direitos dos indígenas da comunidade Kayapó e Xikrin, que vivem na região. O acordo prevê tratativas sobre a contaminação e a despoluição do rio Cateté, implementação de projetos estruturantes nas aldeias, além do pagamento de mais de 26 milhões de reais a título de compensação financeira diretamente nas contas das associações representantes dos indígenas. O Conselho Nacional de Justiça lança política de gestão de inovação do Poder Judiciário. O objetivo é aprimorar o atendimento, dando mais acessibilidade aos serviços na Justiça. A rede de inovação do Poder Judiciário, a RenovaJude, vai auxiliar os tribunais de todo o país a adotar políticas de desenvolvimento dos sistemas de trabalho. A política de inovação tem foco em quem precisa da justiça e pretende qualificar os envolvidos para garantir mais acessibilidade à justiça, desburocratização e transparência. Para isso, a nova política de inovação vai estimular pesquisas e incentivar o aprimoramento de iniciativas para descomplicar problemas e proporcionar um trabalho mais rápido e fácil. Os tribunais de todo o país têm um prazo de 60 dias para criarem laboratórios de inovações físicos ou virtuais para discutir melhorias de acordo com cada realidade. Já o Laboratório de Inovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do CNJ vai mapear programas e projetos desenvolvidos pela rede de inovação, também voltados para a pauta global da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Inovação também na Justiça do Rio Grande do Sul. A administração do Poder Judiciário Gaúcho aprovou a criação da Assessoria de Inovação e Planejamento no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça. A ACIPLAN surgiu a partir das diretrizes da atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado para promover a cultura da inovação, o planejamento e o desenvolvimento da organização. Este será um espaço de apoio aos magistrados e servidores. O objetivo da ACIPLAN é fomentar também a transformação digital e organizacional, o alinhamento estratégico e o acompanhamento de projetos institucionais dentro da Corregedoria Geral da Justiça, no intuito de modernizar as estruturas e os serviços prestados. A assessoria de inovação e planejamento é o mais novo setor da Corregedoria, que vai buscar identificar inovações e boas práticas tanto dentro do nosso tribunal quanto em outros tribunais. Identificaremos boas práticas de gestão, de automação, de uso de inteligência artificial, enfim, tudo aquilo que possa otimizar recursos humanos e materiais e trazer qualidade na jurisdição. Um dos focos da assessoria é estimular a participação no Prêmio Inovari, que visa o reconhecimento de iniciativas que qualificam o sistema de justiça brasileiro. E, por isso, o primeiro projeto da ACIPLAN foi a criação de um guia com dicas para auxiliar os magistrados na inscrição do prêmio. De forma didática e visual, o material já está disponível e apresenta as melhores formas para estruturar um projeto para concorrer ao Prêmio Inovari. A primeira ação já está em andamento, que foi a elaboração do Guia Inovari e a realização de mentoria para os nossos servidores e magistrados.
A Aciplan irá oferecer orientação com equipe qualificada para os interessados. Basta solicitar o atendimento pelo e-mail cgj-aciplan@tjrs.jus.br. E no próximo bloco, assédio virtual, uma nova modalidade daqueles antigos abusos cometidos por chefes e gestores. Com a pandemia, essa prática aumentou. Os detalhes você confere daqui a pouquinho no próximo bloco. Fique com a gente, eu volto já já. A Constituição é o conjunto de normas que rege o Estado, confere poderes e estabelece limites. É a norma superior a todas as outras. Ela regula não só a forma de como serão feitas todas as outras leis, como também o próprio funcionamento do Estado. Uma das questões mais importantes que a nossa Constituição nos traz, e sem dúvida garante a todos, é a preocupação com os direitos individuais. Com a pandemia da Covid-19, muitas empresas passaram a adotar o sistema de home office para seus funcionários. Mas o que deveria ser sinônimo de maior tranquilidade para o trabalhador, em alguns casos, se tornou um problema, uma dor de cabeça. Cobranças excessivas e monitoramento constante fazem parte do chamado assédio virtual, uma versão à distância dos abusos cometidos por alguns chefes. Um ambiente de trabalho saudável é sinônimo de empregados felizes, produtivos e dispostos a aprender. Por outro lado, quando o local é nocivo e tem gestores com atitudes desproporcionais, os danos aos funcionários são incontestáveis. Esta trabalhadora, que preferiu não se identificar, foi vítima de assédio moral. Ligações incessantes dentro do local de trabalho e fora dele, no meu horário de descanso. Eram xingamentos e até um monitoramento lá dentro por câmeras. A todo momento eu tinha que estar disponível para ele, para as demandas que ele achava que eram realmente urgentes. Assédio moral não é novidade no mercado de trabalho. Setores de recursos humanos, sindicatos e Ministério Público estão alertas a violações deste tipo para proteger o trabalhador. Mesmo assim, a prática ainda é muito comum em algumas empresas. Inclusive, um técnico de informática chegou para mim de forma muito particular e falou para que eu não abrisse as minhas mensagens de e-mail e de WhatsApp pelo computador, porque eles eram obrigados a dar print e enviar para ele. Com a pandemia da Covid-19 e a adesão de boa parte das empresas ao trabalho remoto, o assédio ganhou uma nova roupagem, o virtual. Empresas passaram a monitorar os colaboradores com softwares que conseguem controlar quantos segundos os funcionários ficam sem tocar no teclado, ou realizam diversas reuniões no meio do expediente para verificar se a equipe está pontualmente trabalhando. Essa pressão pela produtividade a todo custo, segundo psicólogos, afeta bem mais que a execução do trabalho em si. Também gera danos pessoais que, em muitos casos, são difíceis de serem controlados a curto prazo. Dentre elas, a gente pode citar aqui a ansiedade, vinda aí através de crises mesmo, um adoecimento. Podemos falar de depressão, síndrome de burnout. E a gente continua agora neste assunto, conversando pela internet com a advogada trabalhista Karen Machado. Olá, Karen, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, Rafaela, obrigada. É um prazer estar aqui na TV Justiça. Bom, pela reportagem, a Evelyn mostrou ali algumas condutas que aparentemente são ilegais, né? Essa pressão para o trabalhador que agora precisa lidar com mais esse tipo de assédio virtual. O que caracteriza essa prática, Karen? O assédio moral, de forma geral, são condutas repetitivas do empregador ou algum intermediário em relação ao subordinado que vão gerar humilhações, vexames, expor esse trabalhador a uma série de condições degradantes, né, que prejudicam o meio ambiente de trabalho. E a gente não pode esquecer que o meio ambiente de trabalho também faz parte do meio ambiente, é uma espécie, e a gente precisa de um meio ambiente saudável, onde o trabalhador possa desempenhar suas funções
da melhor maneira e assim trazendo uma maior produtividade que vai beneficiar também o empregador. Há uma lei específica que regulamente o home office em tempos de pandemia, ou a gente está se valendo de uma lei anterior que, com pequenas adaptações para a excepcionalidade em que vivemos? Ainda não há uma legislação específica regulamentando todas as situações do home office. Existem alguns artigos na CLT, em outras legislações esparsas também que regulamentam. A prática do home office ela já ocorre há bastante tempo, mas agora com a pandemia ela se intensificou. E provavelmente daqui por diante cada vez mais vão haver trabalhos, né, fora do estabelecimento físico da empresa. Você atribui a falta de conhecimento, Karen, das empresas, dos gestores que, pela adaptação a esses novos tempos, às vezes a conduta é ilícita ou é inadequada pela falta de bom senso, de conhecimento, ou não, ou a gente sabe quando está invadindo o espaço do outro, e o que o trabalhador deve ficar atento? Olha, Rafa, é um misto de situações. A falta de informação, com certeza, ela é crucial para que se propague, né, esse tipo de situação, mas também, muitas vezes, a pessoa tem consciência e continua praticando aquilo. É muito importante que o empregador esteja atento, porque ele é responsável por cumprir e fazer cumprir as normas do ambiente de trabalho. E o trabalhador, por outro lado, ele precisa estar consciente dos seus direitos para que ele não se exponha, né, a uma situação de risco, enfim, e de ilegalidades. Karen, você falou de prática reiterada na primeira pergunta, na primeira resposta sua. Essa é uma característica, então, precisa esse fato acontecer repetidas vezes para caracterizar o assédio virtual? Isso. O assédio virtual ele é uma espécie do assédio moral geral, né, que a gente já comentava muito e tem muitas ações tramitando. Então, sim, tem que ter uma conduta repetitiva, não é apenas uma conduta, ela não vai caracterizar o assédio moral. Então, são várias condutas e também aí existe, né, o assédio vertical, o assédio horizontal, existem vários tipos e também, às vezes, extrapola a esfera da responsabilidade civil e vai atingir a área penal também. O artigo 216-A do Código Penal estabelece o assédio sexual, que também, muitas vezes, ele vai estar presente, né, nessa... A diferença é que o assédio organizacional, ele é uma política da empresa com a finalidade de engajar os trabalhadores para aumentar a produtividade, enfim, para fazer aquilo que a empresa tem o intuito, né, o escopo de fazer. Ô Karen, o que o trabalhador deve fazer? Percebeu que tem alguma coisa errada ali, ele vai printar as conversas? Quais são as provas? Todo tipo de prova que ele conseguir produzir melhor, testemunhal, né, algum amigo, por exemplo, que presencia essa situação, os prints, gravações, vídeos, áudios, então todo tipo de prova que ele conseguir produzir é melhor. Ele pode também adotar uma agenda e colocar ali a data, o que aconteceu naquele dia. E tem que denunciar, né, Karen? Vamos finalizar aqui para falar sobre a importância da denúncia. Claro que o consumidor fica com medo de perder o emprego, é uma situação muito complicada, um caso sensível, mas denunciar é fundamental também, né? E quais são os canais? Tem que denunciar para evitar que essa prática continue sendo executada, né? Ele pode denunciar para o Ministério Público do Trabalho, né? Tem os procuradores que vão tomar alguma atitude. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo sim, Karen. Pode concluir, por favor. Ele também pode procurar um advogado, né? E procurar também o Ministério da Economia, corregedorias, enfim, todo tipo de meios, né, que existem hoje, tanto virtuais quanto também físicos, para ele fazer essa denúncia e tentar evitar. A ação trabalhista é um caminho, né? Ele pode buscar reparação pelos danos morais ou materiais sofridos em razão desse assédio. Karen muitas vezes isso gera por favor, pode concluir, que a gente já acabou o nosso tempo aqui. Mas está dado o recado. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas dicas, pelas orientações. Ótima tarde para você. Conversei ao vivo com Karen Machado, advogada trabalhista. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.
E você vai ver a seguir no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de um trecho da lei orgânica que impedia funcionários de empresas públicas do DF de receberem salários acima do teto. Os detalhes daqui a pouquinho. Queria chamar a atenção do quanto a Constituição de 88 avançou no direito previdenciário. Foi ela, por exemplo, que definiu saúde e assistência social como um dever do Estado e um direito de todos. Antes disso, só recebia benefício e era atendido no hospital público quem contribuía para o sistema. E a Constituição definiu que sempre que houver aumento do salário mínimo, os benefícios previdenciários também devem ser reajustados. Aqui entram aposentadorias, pensões, auxílios-doença, nenhum deles fica abaixo do salário mínimo. Várias profissões ganharam direito à aposentadoria especial. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de um trecho da lei orgânica que impedia funcionários de empresas públicas do Distrito Federal de receberem salários acima do teto. A norma já estava suspensa desde novembro do ano passado por uma liminar. Agora o entendimento foi confirmado em definitivo pelo plenário da Suprema Corte. No julgamento, prevaleceu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Para ele, o artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que incluía todos os funcionários de empresas públicas e economia mista a receberem o teto salarial, mesmo as que não recebem recursos da Fazenda Pública, viola a Constituição Federal. Entendimento que foi seguido pela maioria dos ministros em sessão virtual. A ação contra a lei orgânica do Distrito Federal foi feita pelo governador Ibanez Rocha. Ele alegou que os salários acima do teto de cerca de R$35 mil para as companhias do Distrito Federal de Energia Elétrica, de Água, de Gestão das Terras Públicas e até centrais de abastecimento, como a Ceasa, são pagos com dinheiro das próprias empresas públicas e de economia mista, sem financiamento público. O governador argumentou ainda que o limite de salário é prejudicial, porque impede a empresa de atrair bons profissionais com a competitividade do mercado. O motorista de caminhão que conduz veículo que tenha tanque suplementar com mais de 200 litros de combustível tem direito a adicional de periculosidade, mesmo que o tanque seja próprio, para consumo próprio. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho foi aplicada ao caso de um motorista da região norte do país. Ele vai receber adicional correspondente a 30% do salário básico. Na reclamação trabalhista, o motorista disse que transportava bebidas para diversas cidades do Nordeste. Durante o contrato de trabalho, ele chegou a conduzir 2 caminhões diferentes, um com capacidade para 850 litros de combustível e o outro para 920 litros. Segundo ele, isso seria suficiente para que tivesse direito ao adicional de periculosidade. Em primeiro grau, o pedido do motorista foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, manteve a sentença. Segundo o TRT, as quantidades de inflamáveis nos tanques de consumo próprio dos veículos não devem ser consideradas para a caracterização da periculosidade. O motorista recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na 6ª turma, ministra Kátia Arruda, assinalou que a jurisprudência do TST considera que tem direito ao adicional de periculosidade o trabalhador que conduz veículo equipado com tanque suplementar de combustível com capacidade superior a 200 litros, ainda que para o abastecimento e consumo próprio. O entendimento está previsto na norma regulamentadora 16 do extinto Ministério do Trabalho, pois se equipara ao transporte de inflamáveis. No método-lhe provimento, para acrescer a condenação, o pagamento do adicional de periculosidade no importe de 30% sobre o salário básico, conforme súmula 191, item 1 do TST, com repercussão nas demais parcelas salariais, conforme postulado na inicial, e mantém o valor arbitrado da condenação pelo TRT. Assim, a turma acompanhou o voto da relatora por unanimidade e condenou a empresa ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico ao empregado.
O Ministério Público Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contra o pedido da defesa do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz, e do ex-chefe de gabinete do governador do estado, Rodrigo Vidigal, para reduzir penas em condenação por desvio de créditos ambientais. Acusados de desviarem mais de R$500 mil de uma fundação ambiental, José Carlos, ex-presidente da Assembleia Legislativa, foi condenado a 7 anos de prisão. Já Rodrigo Vidigal, que trabalhou como chefe de gabinete do governador do estado, foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão. Os advogados da dupla entraram com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que as penas sejam reduzidas. Entre os argumentos usados, a defesa alega que um dos réus confessou o crime. Ao se manifestar no processo, o Ministério Público Federal se posicionou contra o pedido, já que, por lei, redução de pena não pode ser analisada em habeas corpus. Além disso, para o MPF, a pena aplicada é correta, levando em consideração a gravidade da conduta e os altos cargos ocupados pelos dois. Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o prêmio AMAERJ Patrícia Cioli de Direitos Humanos, promovido pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. São 4 categorias: trabalhos acadêmicos, práticas humanistas, trabalhos dos magistrados e reportagens jornalísticas, com o tema Direitos Humanos e Cidadania. Criado em 2012, o prêmio celebra a memória da juíza Patrícia Cioli, titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Ela foi morta em 2011 em Niterói, no Rio de Janeiro, por policiais militares. Bom, interessados de todo o país podem participar. As inscrições devem ser feitas pelo endereço esse que aparece na sua tela. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para todos nós. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.